Beleza? Nossa reunião está sendo gravada. Bem, eu gostaria de primeiro dar boas-vindas a todos e agradecer a participação de todos. Vamos iniciar com uma oração. Eu gostaria de pedir a intervenção do nosso irmão Benedito, pastor em Moçambique. Olha, a Rebeca está entrando. Deixa eu autorizar aqui. Graça e paz, Rebeca, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Já atrasou meu exame totalmente. Tranquilo, bom que você está aqui, viu? Muito bom que você está aqui. Então, meu irmão Benedito, nos conduza em oração, por gentileza, para que nós possamos iniciar a nossa reunião, Benedito. Você faz essa gentileza para a gente, por favor. Amém. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai da Glória, por tudo quanto tens feito nas nossas vidas. Obrigado mais uma vez por esse encontro, esta reunião, Senhor Deus, ó Pai, que nós temos aqui, queremos tratar algo, Senhor Deus, ó Pai, de extrema importância dos nossos estudos. Pai, quero entregar, Senhor Deus, ó Pai, ao dirigente, o Josimar, que Deus abençoe, aos demais, Senhor Deus, ó Pai, colegas que estamos nesta reunião. Senhor, traga o Teu Espírito Santo para que nós possamos ser movidos pela Tua graça. Dá-nos, Senhor Deus, ó Pai, sabedoria, conhecimento nesta noite. Pai, no nome de Jesus, estamos a pedir a Tua intervenção, que estenda a Tua mão sobre as nossas vidas. Reveste-nos, Senhor Deus, ó Pai. Não está sendo fácil, Pai, por cumprir esta palavra, por causa de muitas circunstâncias, muitos trabalhos, muitas ocupações, mas nós fizemos o máximo para lhe agradar. O Senhor seja conosco. Cada um, Senhor Deus, ó Pai, possa saber a sua responsabilidade. Deus abençoe os demais que vão participar, chegaram tarde e que vão participar, que vão escutar essa reunião gravada. Senhor, dá-lhe, Senhor, cada um um período, um tempo certo para escutar toda a reunião gravada. Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Hoje, para todos sempre. Amém. 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 Irmãos, deixa eu pegar aqui o meu caderno de anotações um minuto. Eu estava falando aqui, o microfone desligado, ó. Eu estava falando que, gente, não deu tempo de eu nem me preparar. Eu estou no meio do trabalho aqui. Eu dei uma parada para poder fazer essa reunião, certo? Então, eu fiz uma pauta ali na correria. E aí eu vou conversando aqui com os irmãos e vou anotando aqui, tá certo? O que nós formos discutir. Primeira coisa da pauta, deixa eu pegar aqui a pauta. A pauta está com vocês, a pauta da reunião. Primeira coisa, eu gostaria de falar, todos vocês acessaram o Padlet, o nosso mural eletrônico. Todos, Patrícia eu vi que acessou. Benedito, você conseguiu acessar? Dá um alô para a gente, um sinalzinho, Benedito, se conseguiu. Sônia, conseguiu? Sim, consegui. Ok. Ainda não, mas vou tentar depois daqui. Se você tiver dificuldade, fala comigo. Eu mandei o link, tá bom, Benedito? Vê aí no histórico do coisa que tem o link. Basta você clicar lá, tem todo o material. Então, primeira coisa, é importante. Eu sei que todos que estão aqui já devem ter lido o material que foi colocado lá, e eu falo isso particularmente para as pessoas que não se encontram nesta reunião, que depois vão assistir essa reunião gravada. Irmãos, lá o que nós temos? Nós temos as diretrizes, como é que nós devemos fazer, conduzir o tema, né? Nós temos o tema propriamente dito, e eu já me adiantei, eu fiz uma proposta de uma estrutura de como deve ser o nosso trabalho. É importante que os irmãos leiam, vejam a estrutura, porque a estrutura ela segue um raciocínio lógico, e aí os irmãos vão ver e vão criticar. Não, irmão, isso aqui está muito longo, a gente pode embutir esse assunto aqui, a gente pode colocar em outro assunto. Então, me permitam, eu não estava, como não deu para me preparar, mas eu vou apresentar
a estrutura que eu coloquei lá. Só um minutinho só, deixa eu. Só que quando eu faço essa apresentação, tá certo? Eu acabo, como se diz, deixa eu fazer aqui. Gente, eu acho que não vou ter como, gente, porque eu estou acessando. Eu acho que... Vocês estão me ouvindo aí, irmãos? Eu acho que não vai ter... Passar por modo companion pelo computador, né? Só para compartilhar. E você consegue acessar, não sei se você está no celular, se tiver as duas opções, celular e computador, pode tentar acessar pelo computador usando o modo companion, que aí só apresenta a tela. Não sei se ajudaria isso. A questão toda é que eu estou com... consegui aqui. É que eu estou acessando do celular, com minha internet do celular, então ela é mais fraca que... Ela é mais fraca que a de casa, né? Vocês estão vendo aí, irmãos? Eu tô. Dá para ver? Muito bem. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui uma coisa só. A gente consegue dar zoom também. Vocês conseguem dar zoom. Eu dei um zoom aí, melhorou? Ok, então vamos tratar... Mim já tá bom. Tá bom, né? Então vamos tratar sobre isso. Então, gente, essa aqui é a estrutura, tá? Que foi criada, tá bom? É uma introdução onde vai ser falado da apresentação do tema, a definição de empreendedorismo em missões, né? E a sua importância e qual é o objetivo que o trabalho vai se propor, né? Em seguida, deixa eu ver se consigo colocar aqui. Em seguida, nós vamos tratar do problema em si. Quais são as barreiras? As barreiras contextuais, quais são as barreiras que nós temos? Aí vamos fazer... Que tipo de barreira? Vamos fazer uma análise política, econômica, social, histórica. E essa análise ela pode ser por tópico, a uma situação política. Como é que está a situação política hoje? A situação econômica do mundo ou do Brasil? A gente pode escolher. É um tema amplo, não foi delimitado eu acho que a gente pode delimitar o tema, né? A gente pode falar no Brasil, a gente pode falar na África, a gente pode falar como é uma coisa que é de missões, como diz, mundiais, né? Eu sinceramente não pensei como é que a gente pode fazer isso ainda, porque a gente tem que escolher uma frente. Nós temos que escolher uma frente. Da onde a gente vai falar? Vamos falar da África, né? Vamos falar da Europa? Vamos falar da Ásia? Então, conforme o escantilhão que nós escolhermos, vai facilitar ou dificultar a nossa missão. Falar do Brasil, a gente pode também restringir. Deixa eu até anotar essa coisa que eu não tinha pensado nisso aqui. Delimitação da área de atuação no mundo, Irmão, no Brasil, em continentes. Eu vou ter que pesquisar isso aqui, vou conversar com a missionária para ver como é que a gente faz isso. Pois não, pode falar. Eu entendi e o primeiro ponto e o segundo, dentro do tópico 2.1. Por que tem essa diferença?
A gente já não vai fazer abordagem dentro de situações relacionadas à igreja? É necessário um parâmetro... Eu não entendi, porque esses dois pontos. Barreiras contextuais. Por que eu vou abordar isso? Por que eu preciso abordar essa questão das barreiras? Porque se não tivesse barreiras, eu não precisaria estar usando de estratégias para levar o evangelho. Então eu tenho que fazer essa abordagem: barreiras culturais, barreiras econômicas, políticas enfrentadas pela igreja, né? Então aí são dois aspectos. Um é o que está fora e outro é o que está dentro. Então, digamos assim, essa barreira contextual, são barreiras externas à igreja, e a outra é uma barreira que eu enfrento dentro do meu contexto. Qual é a dificuldade econômica que eu tenho para fazer isso? Eu tenho recursos? Não tenho. Meus recursos são limitados. Os recursos das igrejas são limitados. Quais são as barreiras culturais? Eu preciso mudar a mentalidade da igreja. Então você vê que nós temos barreiras internas, e aí a gente pode até abordar aqui barreiras internas da igreja, né? E aí, para ficar mais claro, e barreiras externas. Nessas barreiras externas que eu estou me referindo, nós precisamos delimitar uma área que nós vamos atuar. Nós vamos abordar isso no mundo todo de uma maneira geral e ampla, ou eu vou me localizar, né? Vou ser pontual, não vou falar do Brasil, vou falar na Europa, vou falar na Ásia, apenas da Ásia, da África. Então é um ponto que eu tenho que levantar isso aqui. Por isso que é bom a reunião, porque na reunião a gente vai levantando esses pontos que eu não havia levantado. Gente, quem precisar de falar, liga o microfone e fala, tá? Eu só tenho 1 hora e depois você vai parar aqui a transmissão, porque isso é grátis. Então o tempo limite é 1 hora. Então eu vou falando, né? E os irmãos, se precisar falar, interrompe e fala na hora, em qualquer momento. Lacunas no movimento de Lausanne. Aí eu preciso falar do movimento de Lausanne, porque é uma lacuna, né? São os tópicos que estão elencados aí. A necessidade de integrar missão integral e transformação social. O que significa isso, né? A gente vai precisar falar de missão. O que é missão integral? Existe no Brasil uma denominação que é missão integral, ela se chama missão integral, ela é muito voltada para o assistencialismo. Essa missão integral, ela está intimamente ligada com a prestação de serviço aos mais desfavorecidos, né? A fim de mitigar toda diferença social. Ela está muito, esse movimento, não sei se tem que pesquisar melhor sobre isso, essa missão integral, se é uma denominação, se é um movimento evangelístico, porém ela está muito ligada à esquerda, ela está muito ligada às pautas que são características da esquerda, né? Como luta de classe. Então tem muita coisa, não diretamente, mas ela é recheada com doutrinas liberais, doutrinas progressistas, que muitas vezes elas permeiam os nossos cultos e sem que a gente perceba. Então é muito importante essa questão, essa missão integral e transformação social. E aí a gente entra num conflito, porque não é conflito, a gente precisa abordar, a igreja precisa abordar com sabedoria a questão da transformação social, porque aí a gente precisa saber qual é o papel da igreja. O papel da igreja é anunciar o evangelho, ou é a transformação social, ou é a transformação da mente daqueles que são salvos? Qual é o papel da igreja?
Isso está intimamente vinculado, está tudo misturado com isso daí, né? E aí a gente precisa saber, conhecer e separar o joio do trigo, separar o que interessa para o movimento de missões. O que é que nós vamos focar? Nós vamos focar a transformação social, nós vamos focar o social, assim como a missão integral faz? Ou eu vou aproveitar apenas aquilo ali, mas o meu foco vai ser proclamar o Evangelho? Tá? Missão integral, então, transformação social, conceitos e princípios, é isso que eu abordei. Teologia do trabalho, nós já tivemos algumas coisas já relacionadas que foram colocadas aqui, né? Em teologia do trabalho, né? São artigos muito interessantes, alguns irmãos, não me lembro agora de cabeça quem fez o trabalho, mas já apresentou, está lá no Pallet, então tem que acessar e dá uma passada de olho, dá uma olhada lá, poxa, né? E aí, mas para ver como é que a gente vai apresentar o assunto que foi pesquisado, vamos colocar isso na nossa estrutura, essa estrutura que eu estou apresentando aqui, tá certo? O papel do empreendedor cristão, alguém também já apresentou. Então botar aí, como o empreendedorismo pode ser uma ferramenta para o reino de Deus. Esse é um tópico, e aí a gente vai desenvolver, em cima do que já foi apresentado, nós vamos discorrer e vamos defender como esse empreendedorismo pode ser uma ferramenta para as missões. E vamos dar exemplo bíblico, histórico. A Patrícia, eu lembro que a Patrícia já citou alguns exemplos bíblicos, né? Citou Paulo, citou a vendedora de púrpura, né? Não me lembro agora direito, mas a Patrícia já levantou alguns exemplos bíblicos. Nós temos a irmã Mia Sara, de Portugal, que já fez uma entrevista maravilhosa com empreendedores. Aí nós temos exemplos bíblicos, mas depois a gente vai botar exemplos, né, reais, da nossa vida real, né? Solução, empreendedorismo como missão. Aí a gente vai apresentar o nosso trabalho como empreendedorismo, como o empreendedor, gente, essa palavra, empreendedorismo, como o empreendedorismo pode se tornar uma solução para as missões nesses contextos que a gente encontra barreiras. Vamos supor, né, um contexto lá onde é proibido a entrada de Bíblias, mas não é proibido a entrada de um vendedor de alguma coisa. Então a gente pode eventualmente, eu não conheço, mas acredito que existem, e alguns irmãos já devem ter pesquisado aí, empresas criadas com essa finalidade, né? Lógico, essas empresas, elas podem ser autossustentadas ou podem ter um patrocínio por trás disso, por trás dela, né? E aí vai depender dos exemplos que nós vamos levantar. Fundamentos bíblicos e teológicos. Aí a gente vai buscar qual é a fundamentação bíblica que nós temos para amparar isso. Eu citei alguns exemplos levantados pela Patrícia, desde antes, quando o cristianismo nasceu, né? E os cristãos se espalharam pelo mundo. Ora, não foi só pelos apóstolos que levaram o evangelho. Então foi vários comerciantes, né, que saíram, e esses comerciantes que eram judeus, eles levaram o evangelho com eles. Por exemplo, a igreja de Roma. Como é que nasceu a igreja de Roma? Ninguém sabe, né? Provavelmente por meio de algum dessas pessoas que se espalharam pelo mundo decorrente da diáspora, da perseguição que teve início aí nós tivemos várias ondas de perseguição dos cristãos, começando, a primeira onda foi com vocês estudaram, nós estudamos isso lá na história do cristianismo, né? Primeira onda de perseguição foi com os próprios judeus.
A segunda onda foi localizada, foi com Nero, né, o imperador Nero, que para botar culpa, tirar a culpa dele, aí tem uma grande polêmica sobre isso daí, se foi ele, se não foi ele, ninguém sabe, mas o fato é que os cristãos foram responsabilizados pelo Nero, e aí desencadeou uma perseguição que não era generalizada, era local. Depois o Estado passou a perseguir de uma maneira sistemática os cristãos. Então isso é história, né? Então nós temos aí a questão da fundamentação bíblicas e teológicas e históricas, modelos de negócios, missional, podemos citar aí os modelos que a Mia já levantou, né? Os exemplos bíblicos entrou lá atrás. Eu estou falando aqui de alguma coisa que eu lembro, irmãos, eu estou falando rápido porque o tempo, né? Já deu tempo aí da Patrícia que vai sair, mas irmãos, esse trabalho que eu estou fazendo aqui é o que eu quero que os irmãos façam. Os irmãos, olha, o assunto que eu pesquisei se encaixa nesse tópico, vai lá e encaixa, bota nesse tópico aí, né? Modelos de negócio com propósito missional, já tem alguém que, dados sobre o crescimento, teve o irmão Renato, não me lembro o nome dele, que apresentou dados uma pesquisa profunda, né? Falou sobre essas ONGs, capacitação e parcerias. Não sei quem foi que pesquisou esse assunto, tem alguns assuntos que ficaram de ser pesquisados, mas não foram. Estudo de casos, aí a gente pode mais uma vez citar alguns casos, né? A irmã Mia colocou lá umas entrevistas, a gente pode selecionar algum daqueles casos e citar, fazer um estudo de caso e análise desses casos e lições aprendidas, né? Aí a gente precisa ir mais a fundo, aí vou precisar de quem ficou responsável por esse tópico, vai ter que apresentar isso daí. Se não for possível, aí a gente, olha, esse daqui não é possível fazer o estudo de caso, não tivemos material suficiente para fazer o estudo de caso, a gente remove. No final, implicações missiológicas, isso aqui é super importante, nós não podemos concluir o trabalho, fechar o trabalho sem falar quais são os desafios éticos e culturais que que vamos enfrentar e que temos que vencer. Qual é o papel da igreja, né? O papel da igreja é simplesmente evangelizar, ou eu tenho algum compromisso com essa transformação social? Esse vai entrar aqui no debate, mas já é uma conclusão do que foi abordado lá atrás. Aqui a gente vai concluir como uma implicação para o papel da igreja. O discipulado no ambiente empresarial, olha só que legal. Nesse contexto, quem é que abordou aquelas empresas que já fazem esse trabalho aqui no Brasil mesmo? Olha, eu não fui lá para a África, mas eu botei uma empresa e na minha empresa eu faço discipulado, eu promovo, não necessariamente na empresa, no meu trabalho, eu sou funcionário público, mas eu reúno a minha equipe e faço trabalho de evangelismo, promovo cultos, uma vez por mês, uma vez por semana, promovo cultos, estudo bíblico. Isso é o ambiente empresarial ou o ambiente do trabalho, o discipulado no trabalho. A sustentabilidade econômica e o impacto espiritual. Como unir essa sustentabilidade com a transformação espiritual? Aí é debate, pesquisas, sugestões, né? Como é que a gente vai fazer para a gente sustentar essas empresas que têm esse papel missional? Elas vão ser sustentadas pela igreja? Elas se autossustentarão? Como que é, né? Estratégias e lições, proposta prática para o uso do empreendedorismo e lições para futuros missionários. Por fim, a gente vai concluir com uma síntese dos principais pontos abordados, tá? E recomendações e reflexos finais, ok?
Então, de uma maneira bem prática e rápida, essa é a estrutura que foi apresentada. Algum dos irmãos quer falar alguma coisa sobre esse tópico da nossa reunião? Pode falar. Irmãos, estão comigo aí? Estão comigo? Falei muito. Desculpa, mas eu quis aproveitar esse momento. Nossa, não falou muito não, você falou tudo, e que a gente não, eu, por exemplo, me sinto perdida, entendeu? Eu espero que ter esclarecido um pouco mais do nosso trabalho. Esse é o objetivo que eu quis com essa abordagem, esclarecer mais como nós vamos fazer o nosso trabalho, certo? Agora percebam que ainda tem... Oi, meu irmão, pode falar, Benedito. Sim, todos os pontos aqui, de 1 até 7, né, lá na conclusão, vai ser do sentido global ou só para o Brasil? Vai ser o quê, Benedito? Não entendi. Vai ser no contexto, por exemplo, e eu estava falando de como é que vai ser a economia, né? Por exemplo, a economia de África, e falar sobre a economia africana. Como é que isso pode fazer impacto no evangelismo? Então, será só para a nível internacional ou só será para o Brasil? Essa avaliação. Meu irmão Benedito, essa é uma boa pergunta, eu vou ficar te devendo a resposta. Foi exatamente o que eu falei no começo, né? Você vê, a gente está numa correria muito grande e nós não discutimos isso. Eu entendo que isso tem que ser discutido pelo grupo. Eu posso tirar da minha cabeça e dizer, não, irmãos, nós vamos fazer isso aqui, olha, vamos fazer aqui no Brasil. Eu posso fazer isso? Posso. Devo? Não devo. Por quê? Porque isso é um trabalho de grupo, não é um trabalho individual, é um trabalho de grupo. Para isso que a gente faz reuniões. Então, isso foi uma falha aqui da minha parte, não ter percebido isso antes, né? Mas eu vou corrigir, eu vou conversar com a missionária e vou pedir mais orientações e vou voltar a conversar com os irmãos. Espero que tenha ficado entendido aí, tá bom, Benedito? Muito bem. Irmão, essa apresentação desse trabalho, a forma como foi distribuído assim, os assuntos, está excelente, está esclarecedor. Eu acho que só fez somar, eu não estou vendo falha do irmão. O tempo está assim, um pouco corrido, né? Todo mundo tem seus compromissos, é uma dificuldade de reunir todo mundo. Mas assim, a gente reconhece o seu esforço e eu acho que está indo tudo bem, não é? Só falta a gente definir algumas coisas. Falta a gente definir. É verdade, falta a gente definir algumas coisas, tá bom? E é importante que a participação dos outros irmãos. Os outros irmãos. Alô, Jacimari, por que a gente já não define onde que vai, qual o tema que a gente vai fazer evangelismo no Brasil, ou nós mesmos aqui, ou fora do Brasil? Já define já, eu acho que seria melhor. Será que eu não estou bem seguro se nós temos assim elementos suficientes para a gente decidir aqui agora. O que vocês acham? Vocês acham, irmãos, que a gente poderia falar de uma forma genérica, citando exemplos? Eu acho que talvez seja a parte mais... É super importante isso que o Benedito levantou, que a Sônia está sugerindo muito, é nós delimitarmos o nosso trabalho. A gente pode nos limitarmos a falar de uma forma genérica, talvez seja mais fácil para a gente do que eu limitar, por exemplo, na África, né? Ou então limitar, por exemplo, um trabalho assim
na Ásia, aí eu vou me restringir apenas aos países da Ásia e aqueles que são mais fechados, tipo a Rússia, tipo a China. Vou citar ali a Índia, que é maioria, cristianismo não existe, é bem verdade. Entretanto, o material vai ser super mais difícil. Então talvez a gente pode falar isso de uma maneira genérica, geral, e citar esses países como exemplos de barreiras. Pode falar, Rebeca. Oi, depois eu abaixo a mão aí, porque eu estou dirigindo agora, nesse momento. Então, irmão, porque assim, o foco principal do trabalho é empreendedorismo, certo? Perfeito, irmã, perfeito. Em Então, eu acho que cabe uma análise genérica, e voltada para esse tema. Tudo tem que tá linkado a esse objetivo da gente apresentar propostas de empreendedorismo com foco missionário, trazer, como você colocou, as entrevistas. Eu acho que isso que vai ser o ponto principal de interesse assim, na apresentação, né? O que todo mundo vai querer ouvir, digamos assim. Então, eu acho que a gente pode até ser mais sucinto nessas análises que vão trazer um contexto para aquilo que a gente vai trazer principalmente, né? Então, para mim, eu acho que não teria problema a gente definir agora. Por exemplo, com consideração ao nosso irmão, não sei, né, que não está no Brasil, mas talvez pela facilidade mesmo de buscar informações, regionalizar aqui para a nossa realidade, né? Assim, pelo menos para a da maioria, pela facilidade mesmo de conseguir informações. Perfeito, Rebeca, perfeito. Pode falar, Patrícia, por favor. Sem contar também que essa realidade, assim, para nossas igrejas e o nosso contexto desse assunto é muito vago. Pelo menos na minha cidade, isso nunca foi pensado, né? E temos empreendedores dentro da minha igreja, mas nunca foi falado sobre isso. Então, pode trazer, né, dessa forma, em geral, e também associar para dentro das nossas igrejas, porque, na minha, pelo menos, tem vários empreendedores, mas não tem esse foco em missões. Perfeito, irmãos. Gente, vocês são maravilhosos, irmãos, muito bom. Então já fica definido já essa nossa conversa, tá certo? A gente vai falar de uma forma genérica. Eu acho que eu acabei divagando um pouco. Tudo isso é resultado de uma correria, gente. Vocês estão certíssimos, corretíssimos. Obrigado, irmã Sônia, Benedito, Rebeca, Herbert, Patrícia. Fica definido. Então, a Patrícia já falou tudo, cada um de vocês falou um pedacinho, e é isso aí mesmo, tá? Então, vamos abordar esse assunto de uma forma genérica, e quando tiver esses exemplos que eu mencionei, a gente cita exemplos pontuais e pronto, e vamos partir. Acho que a Patrícia foi muito feliz aí na sua fala, além dos outros também. Tá bom, gente? Bem, agora vamos passar para outro tópico, que senão já vai estar acabando meu tempo. Gente, se acabar, vai acabar o tempo, e se cair, eu vou mandar um novo link, tá bom? Eu vou mandar outro link, e os irmãos entrar, só para a gente finalizar a nossa reunião. Por quê? Porque isso aqui é 1 hora apenas, porque é grátis, tá bom? Muito bem. Então, nosso próximo tópico, já falei do mural, das postagens, da estrutura nós lemos, cada um acrescente o seu material e, principalmente, irmãos, faça a inclusão, pegue essa estrutura e faça a inclusão do seu artigo, da sua, por exemplo, a Herbert está pensando, vou fazer uma pesquisa, como é que eu faço? Apresento um artigo, apresento um resumo, como que é? Não, pega o tema que você pesquisou e joga dentro da estrutura e faz a postagem lá no Pallet, tá? E bota seu nome, olha, acrescentei e tal, para a gente saber, né, que foi alterado. Aí eu vou consolidando e vou apagando o restante, tá bom?
Distribuição das tarefas. Ainda temos algumas tarefas ainda a serem distribuídas. Líder de pesquisa. É o caso? Eu acho que não, porque todos nós já fizemos pesquisa e pesquisamos tudo, né? Eu acho que não é o caso. Se os irmãos acharem que a gente é o caso, a gente pode... Isso vai depender muito da forma como a gente distribuir as tarefas. Encarregado de conduzir as orações. Eu já solicitei e eu solicito aqui formalmente agora para o Benedito que seja essa pessoa. O Benedito está lá em Moçambique, é um pastor muito querido, que tem uma igreja lá em Moçambique, numa igreja numa situação, numa área extremamente difícil, mas está vencendo, e é um homem de oração, um homem de Deus. Eu gostaria que o Benedito fosse o líder de orações do nosso grupo, ok, Benedito? Pode ser? Ok, botou ok, né? Beleza, ótimo. Então, Benedito, e depois eu vou ver se você... outras tarefas aí para você, mas você fazendo isso daqui, eu já quero que já vai nos ajudar bastante, tá? Precisamos. Obrigado. Preparação da apresentação em PowerPoint. Alguém que se habilite a pegar esse material, consolidar e apresentar de uma maneira gráfica no PowerPoint. Falta essas pessoas. Responsável pela apresentação do trabalho escrito, alguém que vai pegar todo esse trabalho, vai escrever, vai botar no formato das ABNT, né, para a gente apresentar isso para o Betel. Também não temos ainda escalado. Eu espero que alguém que apareça, um voluntário. Oi, Rebeca. Com relação a essa apresentação em slides, alguém vai fazer a apresentação do slide, né? Perfeito. No caso, vai ser a pessoa que elaborou a pesquisa, que aí, nesse caso, seria interessante que ela própria montasse os slides, mesmo que sem formatação, porque daí iria facilitar para ela apresentar, já considerando os tópicos que ela mesma tenha criado, né? E aí depois a gente faz uma formatação geral. O que você acha? Eu acho excelente a ideia. O que esses irmãos acham? Eu não entendi. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui da Sônia. Sônia, qual foi o tópico que você pesquisou, Sônia? O meu foi teologia do trabalho. Então, aí a Sônia pesquisou sobre teologia do trabalho. Aí a Sônia vai fazer os slides dela sobre teologia do trabalho, mas detalhe, viu, Sônia? E detalhe para cada um. Não vai fazer da teologia de trabalho, vai fazer os slides do tópico do trabalho. Por exemplo, a teologia do trabalho vai entrar em qual tópico? Deixa eu ver aqui. Teologia do trabalho. Está ali, ó, tópico 2.4. Teologia do trabalho e criação do valor. É um tópico completo. Vai fazer a apresentação desse tópico. Perfeito, irmãos? Será que deu para entender? Por que isso? No caso, irmão, cada um vai fazer o slide separado, não vai mandar todo um conjunto, não. Para quem vai apresentar, cada um, vamos dizer, eu fiquei com o meu empreendedorismo cristão. Eu vou fazer e vou mandar, e essa pessoa que vai fazer a apresentação vai juntar tudo, que é 2 pessoas, então assim vai apresentar, é assim, para me dar uma entendida também. Que, irmã, exatamente isso. Eu estou entendendo que, por exemplo, se a irmã fez a pesquisa da teologia do trabalho, a irmã faria a apresentação, porque da última reunião, do último Senan que eu participei, várias pessoas fizeram a apresentação não foi uma pessoa só falando do início ao fim. Então, eu acredito que a gente vai ter que se dividir, até para não ficar monótono, né, na apresentação dos temas que foram pesquisados. Agora, eu não sei se eu estou entendendo errado, irmãos, também me corrijam se eu estiver
equivocada aqui, né, inclusive nas Não, sugestões, porque não, foi esse o meu Rebeca. entendimento. Você está perfeita, perfeita, Rebeca. Você está entendendo perfeitamente, é assim mesmo, tá? Só que a gente botou ali 2 pessoas porque foi colocado ali, mas não é obrigatório ser duas pessoas. Não, pode ter 3, pode ser cada um, pode ser a nosso critério, gente, entendeu? Por isso que a gente está discutindo aqui. A gente vai fazer o que o grupo acha melhor. Eu gostei da ideia, cada um faz. Agora, como eu tô destacando, ó, é tópicos que estão na estrutura do trabalho, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor aqui, tem um tópico lá da missão integral e um outro tópico lá do fundamentos bíblicos. E a pesquisa que eu fiz, ela aborda os 2. Então, quem é que vai fazer missão integral e transformação social? Alguém vai falar sobre esse tópico, vai falar tudo sobre missão integral. Chegar lá em fundamentos bíblicos e teológicos, pode ser outra pessoa ou pode ser a mesma pessoa, não tem problema. Só que ela vai fazer a apresentação do tópico inteiro. Ela não vai fazer um pedacinho, depois outro do mesmo tópico vai fazer pedaço do outro. Não, aí a gente vai fracionar demais, entendeu? É só isso. A gente pode ser por tópico, sim, né? Pode ser por tópico, sim. O ideal seria, na minha opinião, né, que a gente fizesse aqui, por exemplo, assim, ó, um faz a apresentação da introdução, o outro faz o problema, os desafios da evangelização mundial, né? Aí, para não ficar muito fracionado, mas a gente pode fracionar assim, só tem que ter uma coordenação tremenda para não ficar vai ficar um negócio de um troca-troca na hora de apresentação, um negócio meio estranho, né? Muita gente apresentando também não fica, mas do jeito que está a participação, não vai ser muita gente apresentando, não. A gente vai ter que acabar dividindo esses tópicos aqui entre os que estão participando, hein? O que vocês acham? Pronto, porque no meu ia ficar tópico 2.4, que eu ia ficar, que era do papel do empreendedorismo, né? Aí eu podia ficar com esses tópicos, né? Fazer e apresentar, no caso, que tem 2 tópicos, não ficava tão no encaixe, né? Não sei. E como o irmão disse, tem pouca gente para apresentar. Eu fiquei na dúvida porque lá tinha 2 pessoas, né? Aí eu fiquei nessa dúvida. Claro que eu já assisti as outras apresentações, eram mais de 2 pessoas, mas eu nunca apresentei, né? Então... Irmãos, a chamada está prestes a acabar. Quando acabar, eu vou criar um novo link. Vocês me dão um minutinho só, que eu até que vou criar um link antes até de... Antes de finalizar, tá bom? Só um minuto, que senão... Deixa eu ver se consigo criar esse link e encaminhar, que a gente não vai dar tempo da gente concluir. Embora eu vou dar uma corrida, tá? Acho que não vai dar não, gente. Eu tenho que encerrar essa daqui para criar um novo link. Muito bem, gente, vamos lá. Então, assim que encerrar, eu crio o link. Ok, mas olha só, irmãos, quando a gente fraciona esses tópicos, vocês vão ver, só um tópico inteiro já são 7. Tira a introdução, conclusão, que vai ser apresentado pela mesma pessoa, aí já cai para 5 tópicos. Só aí eu já precisaria de 5 pessoas. Se eu for fracionar cada tópico desse em subtópico, como o papel do empreendedorismo, aí é um tópico. Aí eu vou precisar de umas 20 pessoas, que eu não tenho. Então a gente vai ter que abraçar mais coisas aí para a gente sair a nossa nota, né? Sair a nossa nota. Não sei se eu me fiz claro. Ok, gente? Beleza. Deixa eu ver aqui o próximo tópico que a gente tem para tratar. Falei de líder de pesquisa, encarregado de conduzir as orações, preparação do PowerPoint, a gente está discutindo isso. Responsável pela apresentação do trabalho escrito. Eu acho que essa daí vai ter que sobrar para mim mesmo. Apresentação slides no dia 2. Bem, eu acho que eu vou ter que ficar com essa apresentação. Pode ficar, porque é o seguinte, tem que colocar nas regras lá.
Eu, por exemplo, eu estou começando a estudar a metodologia científica agora, eu não vou conseguir colocar. Perfeito, irmão. Então pronto. Chama para mim, tá bom? Fica comigo essa apresentação do trabalho por escrito, fica comigo, tá bom, gente? Vou reunir tudo que vocês mandaram. Agora eu preciso que vocês encaixem os assuntos em cada tópico desse aí. Procurem responder, atender cada tópico, tá bom? Depois, dado o tempo, não deu tempo da gente finalizar tudo, ficou faltando assunto, aí a gente vê o que faz. Bem, inclusão dos assuntos, já falei tudo, o meu não vai ser necessário criar um outro tópico. Nossa reunião é isso. Posso só confirmar? Pois não, Sônia, fique à vontade, minha irmã. Para ver se eu entendi, porque assim, eu tenho mais dificuldade que os demais, porque essa parte de internet, eu sou das mais velhas e eu tenho dificuldade, faz tempo que eu não estudo. Então eu vou ter que pegar o meu tema, criar lá PowerPoint, é isso? Eu nem sei lidar com isso, pensa bem, né? Entendi. Vou ter que aprender. Entendi. Vou ter que aprender para fazer. É isso mesmo, aí, irmã assim, Sônia. Eu vou ter que criar imagens, igual assim nas igrejas a gente vê, aí o pastor está lá pregando, ele vai falar do tema, ele coloca uma imagem. Isso mesmo. Gente, olha só. É isso mesmo, tá? É isso mesmo, gente. Desculpa, Patrícia, não te ouvi, Patrícia, por favor. Porque o nome fica difícil para a irmã, né? Eu também estou começando agora, mas é tipo uns slides, né? Fica mais fácil falar assim para ela aprender. Aí já dá uma eu vou ver com as minhas filhas, né, que estão na faculdade, elas devem me ajudar. E aí eu apresento baseado nesses slides. É isso. O meu tema. Exatamente. Sônia, olha, para ficar aqui, olha, faltam alguns minutos, não sei quantos, vai acabar em breve, tá? Eu vou criar um outro link somente para a gente finalizar a nossa reunião, mas só dá para criar depois de finalizar dessa reunião, tá? Olha só, Sônia e os demais. O mais importante é o conteúdo. A apresentação eu posso criar. Você manda o conteúdo para mim, agora não me manda um texto. Você não vai me mandar um texto, você vai me mandar tópicos e textos. Quem nunca apresentou, quem não sabe, não bote tópicos acima de uma linha. Com mais de uma linha, não. Qualquer explicação tem que ter, no máximo 2 linhas. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, entende? Então, por exemplo, isso que você está falando, eu não sei. Então, aí você vai me mandar a sua estrutura. Se fosse um mapa mental. Eu não sei. Exatamente. Alguns mapas mentais. Então, coloca uma frase. Então, isso. E a imagem você cria. Exatamente. Aí quem vai falar tem que saber, tem que dominar o assunto, né? Pode falar, Rebeca. Pode falar, Rebeca. Você levantou a mão? Eu acho que eu esqueci que eu ia falar. Tudo bem. É porque a irmã está falando. Não tem problema. Que é interessante, é difícil. Eu trabalho com essas coisas, né? Com apresentação, PowerPoint, enfim. Peraí. Gente, olha só. Eu não consegui falar agora, perdão. Vou pagar aqui o negócio. Sem problema. Olha só, gente. Sônia, então, irmãos. Opa. É o seguinte, a irmã Rebeca pode ensinar a irmã Sônia. Ela vai pegar o número dela e vai instruir. É uma bênção. Pode ser. Como ela é dessa área. Ou posso fazer. Dessa área, ela... Pode ser também. Se alguém se habilitar a me ensinar. Não, porque, pode ficar. A gente que não sabe fazer, a gente demora muito, né? Porque você tem que aprender. Sônia, a gente. Não tem problema para mim. A gente vai resolver isso aí, Sônia, lá no grupo, tá bom? Não vai dar tempo de discutir aqui, mas você não vai estar sozinha não, viu, Sônia? A gente está junto, tá? Estamos juntos nessa, fica tranquilo. Isso daí é galho fraco, isso é a coisa mais fácil que tem. Herbert, pode falar, Herbert, por favor. Com relação à oração, pode colocar o meu nome.
Tá. Desculpa, não entendi. Não tem a parte do intercessor? Então é você e o Benedito, ok? Isso. Você e o Benedito, tá bom? Muito bem. Gente, só para esclarecer melhor, nós fazemos o uso inteligente e ético da inteligência artificial, tá bom? Então, por exemplo, nós pegamos todos esses trabalhos, apresentei isso, e eu peço uma sugestão para a inteligência artificial, mas eu não vou comer na mão, vamos dizer, seguir só o que a inteligência está ali, eu vou avaliar, vou filtrar, né? Então, eu peço informações para ela, mas eu avalio e eu faço as alterações, as modificações que eu acho pertinente, tá? Não é a inteligência artificial que faz. Então, essa estrutura, por exemplo, ela foi montada com a ajuda de inteligência artificial, mas não foi ela que fez isso, fui eu que fiz, ela me ajudou. Assim mesmo os slides, o slide não tem problema, agora eu pego o meu assunto que eu estudei e boto lá a estrutura e ela vai montar uma apresentação para mim, não tem problema. Isso é o uso inteligente da inteligência artificial. Tá bom, irmãos? Eu vou finalizar essa chamada, vai finalizar, e eu vou abrir um outro link apenas para nós fazermos a oração de encerramento. E eu gostaria que a irmã Herbert fizesse essa oração de encerramento. Eu vou abrir lá o outro link. Eu peço a gentileza que os irmãos entrem novamente, apenas para nós concluirmos a nossa reunião, ok, irmãos? Tá? Ela está finalizando. Eu vou finalizar aqui e a gente vai para lá, tá bom? Vamos lá para a segunda parte. Só um minutinho, só mais 5 minutos do tempo de vocês. Um pouquinho só. Um abraço.